Olá, seja bem-vindo à segunda e à última parte referente à resolução do exame de matemática 2023 para as universidades Pedagógica, Unilikungu, Unirovuma, Unisave, Unipungue. Então, dizer que já resolvemos a primeira parte, que é o do exercício 1 a 20. E agora vamos começar do exercício número 21 até 34. Então, desde já lanço o convite para ti que ainda não está inscrito no canal, para que se inscreva no canal, ative o sino de notificações, clique no like caso tenha gostado do vídeo. E não se esqueça, deixe o seu comentário sobre o que achou desta resolução. Então, vamos a isso. O exercício número 21 diz-nos o seguinte, ok? Exercício número 21, ok, diz-nos o seguinte. Considere o triângulo exibido na figura abaixo, ok? Com lados de comprimentos A, B, C e ângulos alfa, beta e gama. Suponha que a sequência gama, alfa, beta, a sequência gama, alfa, beta, não é? É uma progressão aritmética, não é? Qual é a medida do o que nós sabemos? Sabemos que isto aqui tem uma certa diferença, né? E sabemos que alfa, gama, mais alfa, mais beta é 180, né? Então, para termos o alfa é mesmo que o quê? Que o gama mais a diferença, que nós não conhecemos. E o beta é igual a quê? A gama mais 2 vezes a diferença, não é isso? Então, vamos substituir aqui, né? Então, substituindo aqui, ficamos com o quê? Com gama mais D mais gama mais 2D é igual a quê? A 180. 1, 2, 3 gamas. Então, 3 gamas vai ser igual a quê? Desculpa, mais 3D vai ser igual a quê? A 180, né? Então, neste caso, ficamos com o quê? Evidenciando 3 aqui, ficaremos com 3 gama mais aqui D igual a quê? A 180. Então, aqui ficamos com gama, não é? Mais D, que é igual a quê? A 180 por 3. Então, é exatamente 180 por 3, que é 60. Mas o que é gama mais D? Gama mais D é alfa. Então, alfa é 60 graus, ok? Então, neste caso, não é? Olhando, né, a esta primeira relação, né? Então, podemos dizer que alfa, não é? Gama mais beta é igual a 180 menos 60, né? Este de alfa passa para lá. Então, a gama, não é? Mais beta deve ser 120, ok? Agora, uma vez que esta relação aqui está numa progressão aritmética neste caso. Então, nós olhando a solução aqui, se o gama, por exemplo, for 30, né? Se o gama for 30, aqui for 30, mais beta é igual a quê? A 120. Olhando aquilo que são as soluções aqui, né? Então, beta vai ser igual a quê? A 120 menos 30. Então, isso aqui fica... temos beta como 90, não é? Então, o que nós podemos fazer aqui é que o alfa é 60, vamos ver, se o alfa for 60, o gama
é 30, o beta é 90, não é? Então, vamos lá ver, será que isto está ou não em uma progressão aritmética? Se nós temos 30 graus, 60 graus, que é do alfa, e 90 graus. Então, aqui aumentou quanto? 30, não é? Então, 30, não é? Mais 30, deu 60, mais 30, deu 90. Então, a soma disto é 180. Então, neste caso aqui, a alternativa correta é A, ok? Exercício número 22 diz-nos o seguinte: sabendo que x mais 9, x mais 45, não é? Formam uma progressão geométrica. Qual é o valor de x? Ok. Sempre que tiver 3 termos, ok? O termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos seus extremos, ok? Então, o que nós podemos fazer aqui? O x mais 9 elevado a 2 é igual ao produto dos seus extremos. Só isso, ok? Sempre. Então, aqui desenvolvendo isso aqui, vai ser primeiro ao quadrado mais 2 vezes o 9x, que é 18x, mais 9 elevado a 2, que é 81. Então, igualamos aqui x ao quadrado mais 45x, né? Simplificando isto, ficamos com o quê? Podemos colocar aqui 45x, esse passando para lá fica 18x, igual a 81, né? Então, sendo assim, 45, né? 45x menos 18x é igual a 27x, que é igual a 81. Então, x é igual a 81 sobre 27. Então, x é igual a 3, ok? Agora, percebam uma coisa aqui. Eles querem o valor de x, ok? Querem o valor de x, então a alternativa é D. Querem o valor de x, mas não há diferença. Existem situações que eles precisam de diferença. Então, só para vermos aqui, teremos o quê? 3 mais 9 teremos 12 e 45 mais 3 teremos 48. Então, 12 por 3 será igual a 48 por 12. Né? Então, a razão disto aqui é 4. Mas esta não é a solução. A solução quer um valor de x. Isto aqui é Q, ok? Só aprofundamos mais um pouquinho só, não é? Então, vamos para o exercício do número 23 diz o seguinte: sejam as funções f de x igual a 2 menos 3x, né? E g de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 2. Qual é o valor de h, não é? Correspondente ao GOF de 1, ok? Então, nós primeiro vamos calcular o que? O h, né? O h de x, que é exatamente g. Eu prefiro escrever assim, g de f de x, né? Que é o que? Pegamos o g. O g está aqui. Então, g de f de x, não vou escrever mais aqui. Então, significa que é o que? É 2 vezes f de x. Onde tem x, colocamos f de x. Menos 1, não é? Sobre f de x menos 2. Então, como é que isso fica? Fica 2. F de x é o que? É 2 menos 3x menos 1. Então, aqui o f de x é 2 menos 3x. Então, menos 2. Então, resolvendo isso, fica 4 menos 6x menos 1. E aqui, simplificando isso, fica com menos 3x. Ok? Então, podemos dar continuidade aqui, ficando com menos 6x. 4 menos
1 fica mais 3. Aqui, menos 3x. Então, agora sim, substituindo, né, o h de 1 aqui, vai ter o quê? 6 vezes 1 dá menos 6, mais 3. E aqui fica menos 3 vezes 1, né? Então, aqui fica menos 3, aqui menos 3, que o resultado é 1. E a resposta correta é A. Então, vamos para o exercício número 24. O exercício número 24 diz o seguinte: qual é a função inversa f de menos 1, né, de x da função esta aqui? Agora, vamos lá. F de x é igual a quê? A logaritmo, não é? De base 3 de x menos 1 mais 3. Agora, eu costumo explicar isso em procedimentos, não é? O primeiro procedimento que nós temos que fazer, qual é? É transformar o f em y, né? Então, ficamos com y igual a quê? A log, a base 2 de x menos 1 mais 3. O segundo procedimento consiste em o quê? Na troca de variável. O que era y passa a ser x, não é? Igual. Aqui, o que era x passa a ser y, não é? Então, mais 3, ok? Então, eu espero que estejam a assimilar esses procedimentos. Então, como uma forma de isolar o y, né? Ficamos com log. Ficamos com log de base 2, né? Aqui de y menos 1, que é igual a quê? A x menos 3, passando isso para cá. Então, aqui depois ficamos com... podemos definir o logaritmo até aqui, né? 2 elevado a x menos 3 é igual a quê? A y menos 1. Então, y é igual a quê? A 2 elevado a x menos 3 mais 1. Este menos fica para lá. Então, esta aqui é a inversa. Então, temos o f inversa de x como sendo 2 elevado a x menos 3 mais 1. Então, esses são os procedimentos que nós devemos seguir. A alternativa correta é B, não é? Então, exercício número 25 é relativamente também simples, não é? Então, qual é o valor do limite, né? O limite quando x tende a mais infinito de 2x menos 1 elevado a 4 vezes 2 menos x, aqui fica x menos 1 elevado a 2 vezes x elevado a 3. Uma coisa muito importante aqui a indeterminação é do tipo infinito por infinito, né? Agora, uma coisa importante que eu quero deixar ficar aqui é que vocês só trabalhem com os coeficientes da variável com o grau maior, não é? Não vamos desenvolver isto, porque precisaríamos utilizar o binômio de Newton, ok? Então, tornaria essa expressão mais longa ainda, ok? Então, nós não vamos alongar essa expressão, nós vamos encurtar essa expressão aqui. Nós vamos procurar o grau máximo que tem a variável aqui, que vai ser o quê? 2x elevado a quê? A 4. O resto deixamos. Aqui, o que nos importa é o quê? É a parte da variável também. Aqui, também, o que nos importa é a parte da variável, que é x elevado a 2. Ou pronto, é só levar este aqui e levar ao expoente. Aqui, como o expoente é 1, pegamos a parte da variável e deixamos. Aqui é só pegar este x aqui elevado a 2, que é isso aqui. E depois manter aqui x elevado a 3. Então, isso é limite quando x tende a mais infinito. Olha que isto só é válido quando a tendência é infinita, ok? É infinito. Então, não fazer isso para outros exercícios que não têm essa tendência, certo? Então, aqui, 2 elevado a 4 é 16, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso dá 4, isso dá 4, né? 16. 16x a quarta vezes menos x, né? Não se esquece. Aqui fica x elevado a quê? A 5, que é a soma desses. Mantermos a base, somamos os expoentes. Então, ficamos com o limite, quando x tende a mais infinito, fica menos 16x a quinta sobre x a quinta. Então, simplificando isso, ficamos com menos 16. E a alternativa C é a correta. Olha, pessoal, não precisam resolver e não precisam ter medo desse tipo de exercício, tá bem? Então, sempre que a tendência for infinito, é só pegar a parte que tem a variável, elevar ao expoente, não é? Que estiver aqui,
e sempre fazermos isso. Sempre é válido para este caso, tá bem? Então vamos ao exercício número 26. Então, exercício do número 26 diz o seguinte: limite quando x tende a 1 de 1 menos raiz quadrada de x, aqui x menos 1. Primeiro é substituir pela tendência, né? Então, descobrimos que é 0 sobre 0. Como é que fazemos o levantamento? Bom, este exercício aqui, o que é necessário? É necessário racionalizar o numerador tanto quanto o denominador. Então, aqui 1 menos raiz quadrada de x multiplica pelo seu conjugado e volta a dividir aqui, ok? E aqui tem x menos 1, multiplica também pelo seu conjugado e volta aqui a multiplicar. Ok, tornei essa expressão longa. Relaxa que essa expressão aqui não é tão longa quanto parece, ok? Porque esta aqui sabemos que é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então fica o quê? 1 menos x, porque raiz quadrada de x é o quadrado de x. Então depois x mais 1. Veja só como é que está a ficar. E aqui manteremos o quê? O 1 mais raiz quadrada de quê? De x. Aqui, opa, até aqui temos x menos 1 e x mais 1. Bom, só tem uma coisinha que temos que fazer aqui, limite quando x tende a 1, não é? Tentarmos aproximar, por exemplo, este aqui podemos simplificar com este, né? Então, introduzindo o sinal menos aqui, podemos ter x, porque esse menos aqui com esse menos fica menos, né? Esse menos, e aqui, evidenciando o menos fica mais, então menos 1, né? Sobre 1 mais raiz quadrada de x e x menos 1. Então, simplificamos aqui. Ficamos com o limite quando x tende a 1 de menos 1 sobre 1 mais raiz quadrada de x. Então, substituindo aqui pela tendência, ficamos com menos 1 sobre, aqui, raiz quadrada de 1 é 1. Então, 1 mais 1 é 2. Então, é menos 1 sobre 2. Então, a resposta correta para este caso é A. Ok? 26A. Então, o exercício para o número 27 diz o seguinte: seja y igual a 2 menos 1 menos k x, né? A equação da reta tangente do gráfico da função é y igual a x ao cubo mais 1 no ponto de abscissa x igual a 1. Qual é o valor de k? Ok, importa referir que a reta tangente a esta função aqui é uma reta do tipo ax mais b, certo? Ok, onde o valor de a é igual a quê? A derivada da função no ponto x igual a 1, não é? Então, primeira coisa, nós vamos procurar derivar o f de x, que é este aqui, né? Que é 3x ao quadrado. E, se calcularmos f no ponto x igual a 1 é exatamente 3. Então, este aqui já temos o declive. Se o declive é igual a 3, então o menos 1 menos k é igual a quê? A 3. Ficamos com 1 menos k igual a menos 3. Ficamos com menos k igual a menos 4. Ficamos com k igual a quê? A 4. E a opção é D. Então, vamos para o exercício do número 28. Não é? O exercício do número 28 diz o seguinte. Considera a função, esta função por partes. Ok? X ao quadrado mais 1. Se 0 é menor que x é maior que 2. E 1 menos kx se 2 é menor ou igual a x menor que 4, né? Ok, uma coisa que nós devemos perceber é o nosso domínio aqui está dividido de 0 a 4, com uma pausa aqui no 2, né? Então, tem uma função aqui, que é esta aqui. É uma parábola no intervalo de 0 a 4, a 2, desculpa. Então, temos o x ao quadrado mais 1. Bom, eu não quero aqui fazer as funções por parte, porque já temos aqui no canal um vídeo que explica de forma detalhada sobre como esboçar
e como colocar respectivamente os domínios e esboçar as funções por partes, ok? É só acessar aqui no canal, temos uma aula espetacular sobre isso, tá bem? Então, eu aqui só quero entender onde é que está definida a função à esquerda e à direita. Agora, de 2 até 4, temos esta aqui, que é 1 menos kx. Agora, o que nós podemos perceber aqui, que o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, tende a 2 pela esquerda, é essa função aqui, que é x ao quadrado mais 1, que vai ser igual ao limite quando x tende a 2 pela direita, que é esta função aqui, que é 1 menos kx, não é? E para que seja contínua, né? E deve ser igual a quê? A f de 2. Só que f de 2 é exatamente 1 menos 2k. Vamos substituir aqui, né? Então, fazendo os cálculos aqui, teremos o quê? Substituindo aqui, ficamos com 2 ao quadrado, que é 4, mais 1, que é 5. O valor daqui é 5. Vai ser igual a quê? Ao substituir aqui, fica 1 menos 2k, que é igual a 1 menos 2k. Então, podemos igualar estes. Então, 5 é igual a 1 menos 2k. Este para lá fica 4, que é igual a quê? A menos 2k. Então, k é igual a menos 2, que é 4 sobre menos 2. Então, a resposta correta é B. Tá bem? Bom, o exercício de número 29, não se assuste, aqui vem 39, mas o exercício é 29. Depois de 28 é 29, tá bem? Então, ainda não terminamos, ainda estamos no número 29. Então, temos aqui, considerar a função f de x, que é x mais 3. Aqui x ao quadrado mais 5x mais 6, ok? Em que pontos a função tem o ponto de descontinuidade não eliminável? Primeiro, temos que determinar as raízes dessa expressão que está no denominador. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Usa o método que melhor entenda, não é? Para determinar as raízes. Aqui eu vou usar o discriminante. Então, é b ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes 1 vezes... Então, delta é igual a 1, né? Que aqui é 24. Então, x1 é igual a quê? Menos b. Então, fica menos 5 mais 1 sobre 2. Isto dá menos 2. Então, x2 é menos 3. Ok, eu já tenho as minhas raízes. De que forma eu posso colocar isto? Eu posso colocar o f de x como sendo o quê? X mais 3. E aqui coloco, isto aqui é na forma ax menos x1, x menos x2. O a como é 1, ficamos com x mais 2 e x mais 3. Então, colocamos aqui x mais 2 e x mais 3. Isso dá para simplificar, ficando com 1 mais x mais 2. Então, uma vez que nós não conseguimos simplificar aqui, então tem uma descontinuidade não eliminável, no x igual a quê? A menos 2. E tem uma descontinuidade eliminável no x igual a menos 3, ok? Então, é mais ou menos isso. A alternativa correta é exatamente A, porque não conseguimos simplificar esta expressão até neste ponto, ok? Então, no exercício número 30, vamos fazer uma análise muito breve, que não vamos precisar de muito tempo, e são conceitos que eu venho dando sempre, não é? Então, quais são as abscissas dos pontos em que a derivada é negativa, pessoal? A derivada é negativa onde a função é decrescente. Estão a perceber, né? Coloca isso, é muito importante. Eu sempre tenho dito isso, ok? De menos infinito até exatamente menos 1, o que acontece com a função? A função é crescente, então a sua derivada é positiva, ok? Então, de menos 1 até exatamente aqui no 1, a função está a decrescer, então a sua derivada é negativa, ok? Então, daqui está a crescer. Então, a alternativa correta é de intervalo aberto de menos 1 até 1 aberto e não fechado, tá bem? Ótimo, pois aqui são pontos
máximos e mínimos. Eles só querem onde a derivada é menor. Se fosse menor ou igual, aí sim, diríamos que é a alternativa D. Mas fique claro, hein? Não se distraia. 30 é C. Então, o exercício número 31 diz o seguinte. Qual é a equação da assíntota horizontal do gráfico da função? Ok? A função é esta aqui. f de x igual a x ao quadrado 1 menos x ao quadrado. Ok. Isto é muito simples, na verdade, ok? Só que esta é uma função, não é, homográfica do segundo grau, diferentemente daquela que nós estamos acostumados para calcular a sobre c menos d sobre c, a sobre b, aliás, menos d sobre c para assíntotas, né? Mas neste caso já temos que envolver os limites, mas isso está muito prático, não é? Num futuro breve, irei aqui dar uma aula sobre assíntotas, não é? Para não simplesmente usarmos aquelas fórmulas de assíntotas de funções homográficas do primeiro grau. Neste caso, para a assíntota horizontal, é só calcular o y, é o valor de y, não é? Tendo em conta que aqui está a procura da assíntota horizontal, então trata-se de uma linha reta, não é? Também tem assíntotas hiperbólicas, não é? Então, é o limite, não é? Quando x tende a mais infinito, não é? Mais ou menos infinito, né? Mas neste caso vamos calcular para mais infinito de f de x, que agora que é a limite, quando x tende a mais infinito, de x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. Então, isto aqui, se quiser evidenciar o 2, mas usa aquilo que eu sempre disse, né? Aqui pegas o x ao quadrado e aqui pegas o menos x ao quadrado. Simplificando aqui fica 1 sobre menos 1, que é exatamente menos 1. Então a alternativa é D, tá bem? Muito simples. Ok, exercício número 32 diz o seguinte. Qual é a primeira derivada da função f de x, né? F de x igual a 3 elevado à raiz quadrada de 2x menos 1. Né? Então, importa referir que eu vou trazer aqui a fórmula que é a elevado a x, né? Em que a é uma constante diferente de zero. Então, a sua derivada é a elevado a x vezes ln de a vezes x derivada. Então, vamos usar esse procedimento, né? Então, a derivada aqui vai ser 3 elevado à raiz quadrada de 2x menos 1 vezes ln de 3 vezes, isso aqui até posso colocar assim, né? 1 sobre 2 derivada. Vamos derivar o argumento. Então, fica 3 elevado à raiz quadrada de 2x menos 1, né? Vezes ln de 3 vezes, derivando isso aqui, né? Sabemos que é desse, isto aqui, depois 2x menos 1. Aqui, fazendo MMC, 1 sobre 2 menos 1 dá menos 1 sobre 2 vezes a derivada de 2x, que é 2, né? Derivada também temos que derivar o argumento, que é 2. Então, isso fica da seguinte maneira. Isto aqui, o que nós teremos aqui em cima é 3 elevado à raiz quadrada de 2x menos 1 vezes, não é? 2 ln de 3. Como podem ver aqui, sobre 2. Só que aqui esse 2 teria simplificado há muito tempo, não é? Porque tem esse 2 aqui. Então, aqui fica 2 vezes, isso é uma coisa que é raiz quadrada de 2x menos 1. Então, simplificando aqui, ficamos com a derivada, que agora aqui ficamos simplesmente com 3 elevado à raiz quadrada de 2x menos 1 sobre, vezes aqui, ln de 3 sobre raiz quadrada de 2x menos 1. Então, esta aqui é a alternativa correta e pode ser escrita da seguinte maneira. 3 elevado à raiz quadrada de 2x menos 1, não é? Sobre raiz quadrada de 2x menos 1 vezes ln de 3, tal como vem na linha D. Então, esta é a resposta correta. Então, vamos muito rapidamente para o 33, que diz qual é o ponto de inflexão do gráfico da função
Ok, ponto de inflexão do gráfico dessa função aqui, não é? Então, sendo Craxen derivado, ponto de inflexão nós já encontramos na segunda derivada, não é? Encontramos na segunda derivada. Então, temos aqui, derivando isso aqui, ficamos com 3x ao quadrado menos 6x mais 2. Então, derivando da segunda vez, que é derivar a primeira derivada, então encontramos esta função aqui. Então, igualando a zero, não é? Igualando a zero, a segunda derivada, temos que 6x menos 6 igual a zero. Então, 6x igual a 6. X igual a 6 sobre 6, que é 1. Então, isto estamos para fazer o quê? Ponto de inflexão é onde há mudança do sentido das concavidades, certo? Onde a concavidade tem outra para cima e outra para baixo. Aqui tem um ponto de inflexão. Então, nós podemos trazer aquela mini tabelinha nossa, né? Aqui valores de x, então de menos infinito até exatamente no 1, mas eu penso que não há muito que se fazer aqui, a não ser calcular o que é o f de 1, ok? O f de 1, que é 1 menos 3 mais 2 menos 1. Como é que eu fiz? Substitui aqui 1 elevado ao cubo, 3 ao cubo é 1, e 3 vezes 1 é menos 3, menos 3 vezes 1, 2 vezes 1 é 2, então esses aqui são simétricos, não é? E menos 3 mais 2 é menos 1. Então, é um ponto 1 e menos 1. Este é o seu ponto de inflexão, tá bem? Então, vamos para o 34 e último para esta sessão. Ok, diz o seguinte: a função custo de produção de peças de automóveis é dada pela expressão. Então, este aqui é custo de produção, né? 100 mais 80x menos x ao quadrado. Onde f de x é o custo de produção. F de x é custo de produção, ok? X é a quantidade de matéria-prima. X é a quantidade de matéria-prima. Muito importante isso que eu estou a colocar aqui. Qual é o custo de produção máximo? Qual é o custo de produção máximo? Percebe, né? Então, esta aqui é uma função com uma parábola com concavidade virada para cima. Queremos saber este custo máximo aqui. Então, onde é que nós podemos ter isso? Fazemos a primeira derivada. Olha, esta é um caso prático de aplicação de derivadas, ok? Aplicação de derivada na resolução de problemas concretos, não é? Então, isto aqui é cadeira de economia, não é? Onde ver isso na cadeira de economia, ou para quem tem economia já sabe muito bem, ok? Então, a derivada desta função aqui, isso aqui é 0, aqui é 80 menos 2x, não é? Derivando isso aqui. Então, igualando, não é? Esta função a zero para termos o que? A quantidade de matéria-prima onde o custo é máximo. Tem que perceber isso, ok? Então, primeira derivada igual a zero, temos o que? O menos 2x mais 80 igual a zero. Então, menos 2x igual a menos 80, né? Então, x é igual a 40. Ok. Esta aqui é a quantidade de matéria-prima onde o custo é máximo. Estão a ver, né? Então, viemos aqui, calculamos o f de quê? De 40. Ficamos com 100 mais 80 vezes 40 menos 40 ao quadrado. Então, f de 40 é igual a 100. 8 vezes 4, só vamos fazer 8 vezes 4 aqui, só. Que é 32, acrescentando esses dois zeros, menos 4 elevado a 2 é 16, e 10 elevado a 2 é 100, ok? Então, o f de 40 vai ser igual a quê? 3.300 menos 1.600. Então, 3.300, 1.600. 0, 0. Aqui, 6 para 3 é 7.
acrescentando 2 aqui, fica 1.700. Então, o custo máximo é de 1.700. Não é? Qual é o custo de produção máximo? Quando a quantidade for 40, o custo será este aqui. É o máximo. Então, a alternativa é de C. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Aguardo no próximo vídeo. Mas antes, inscreva-se no canal, clique no like e deixe seu comentário. Até a próxima.